Olá, o tema de hoje é a avaliação das políticas públicas. Sabemos que as políticas públicas não abarcam uma única dimensão da política, mas sim um conjunto de processos que podem ser desagregados em etapas, que são denominadas por ciclo das políticas públicas. Este ciclo compreende didaticamente 5 estágios, que são: construção da agenda, formulação da política, processo de tomada de decisão, implementação e avaliação, que é o tema central deste vídeo. A avaliação das políticas públicas tem por finalidade examinar as intervenções públicas sobre diversos aspectos que compreendem o seu ciclo. De maneira ampla, avaliar pode ser definido como a ação de emitir um julgamento crítico sobre a perspectiva da avaliação dos resultados ou efeitos das políticas ou programas. Esse processo de avaliação tem por finalidade verificar o controle administrativo, de legalidade, financeiro, a racionalidade da tomada de decisão pública, a formação dos responsáveis pelo programa, a geração de informações e a elaboração de métodos para a reforma das práticas administrativas. Sobre um aspecto temporal, a avaliação das políticas públicas pode ser classificada como ex ante, que, como o próprio nome sugere, é feita antes da implementação do programa. A intermediária, também chamada de contínua, é pouco explorada no Brasil, não havendo nenhum manual que a instrumentalize. Esta acontece durante a execução da política, compreende a análise das informações coletadas sobre o programa e a averiguação do modo como os objetivos esperados estão sendo alcançados. O intento da avaliação intermediária é obter dados relevantes e concisos, que orientem a realização das alterações que se façam necessárias. E a avaliação ex post, que ocorre após o encerramento da intervenção e possibilita examinar o êxito da política, a eficiência, a eficácia do programa e o desempenho dos sistemas de gestão e monitoramento utilizados. A Casa Civil, em colaboração com os Ministérios da Fazenda, Planejamento, da Transparência e Controladoria Geral da União, desenvolveram guias práticos para a avaliação das políticas públicas, para análise ex ante e análise ex post. O guia ex ante classifica a avaliação das políticas da seguinte maneira: primeiro, o diagnóstico do problema, que é um passo importante para a proposição de uma nova política ou para a reformulação ou aperfeiçoamento da política já existente. Deve-se identificar claramente o problema que enseja a proposta, associado a uma população ou a um grupo em particular. Isso garante que a política pública tenha uma concepção sólida e que a análise entre esse problema e as ações e os resultados propostos possam ser desenvolvidas de forma consistente. Logo após, ocorre o desenho da política e sua caracterização, que compreende a formulação da política. Deve-se levar em conta as ferramentas alternativas possíveis que sejam mais compatíveis no ataque à fonte do problema, compatíveis com as condições e o contexto específico do setor público e que obtenham maior resultados ou benefícios à sociedade, o menor custo possível. Trata-se de desenhar políticas que sejam efetivas e eficientes, mas que também tenham legitimidade social. Avaliação do impacto orçamentário e financeiro, que, via de regra, consiste na verificação do cumprimento das legislações fiscais e orçamentárias pertinentes. É nessa fase, por exemplo, que se avalia se a autorização ou a execução das despesas públicas dispõe de recursos para o seu financiamento, não prejudicando o equilíbrio fiscal, e se os requisitos definidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual foram devidamente observados. Já a estratégia de implementação descreve quais os instrumentos disponíveis ou a serem constituídos e a forma para atingir os resultados pretendidos. O controle possibilita que as ações e as diretrizes estabelecidas pelas políticas caminhem de fato de acordo com o esperado, havendo espaços e oportunidades para que os desafios e as inconformidades sejam detectados rapidamente. Já no guia exposto, a classificação ocorre da seguinte maneira: a avaliação executiva,
que funciona como porta de entrada para outras avaliações, permitindo de forma prática e rápida identificar em qual elemento ou em qual processo da cadeia de valor da política há maior chance de ocorrer aprimoramentos. A partir dos resultados da avaliação executiva, outras abordagens de avaliação específicas poderão ser desenvolvidas, aprofundando-se em um determinado componente da política. Dentre as avaliações específicas, temos a avaliação de desempenho, que permite confrontar o desenho planejado inicialmente com a experiência prática de implementação da política, o que gera informações e recomendações para retroalimentar o desenho da política e, consequentemente, aprimorar a sua gestão e seus resultados. Essa avaliação engloba a análise da teoria do programa, verificando a sua consistência e lógica, ou coerência interna. Trata-se de um processo analítico para identificar a existência de erros ou falhas no desenho e propor mudanças a fim de superá-los. A avaliação de implementação contempla o levantamento e a descrição dos diferentes processos envolvidos na execução da política pública, necessários para a transformação dos insumos nos produtos a serem entregues para a sociedade. Dessa forma, a avaliação de implementação permite avaliar se os recursos estão sendo geridos de forma econômica e eficiente e se os produtos são entregues com a qualidade, na quantidade e na tempestividade adequada aos beneficiários previamente definidos. A avaliação de resultados estuda de forma exploratória os indicadores de resultados e impactos esperados com a política. Trata-se de metodologias quantitativas e qualitativas que verificam a evolução dos indicadores disponíveis ou que estabelecem métodos de coleta de informação junto aos usuários ou aos envolvidos como um todo na execução da política pública. O cumprimento das metas da política pode ser discutido em uma avaliação de resultados, a partir do mapeamento de fatores que o favoreceram ou o desfavoreceram. A avaliação de impacto difere das demais avaliações específicas por buscar quantificar os efeitos causais da política. Uma vez quantificados os efeitos causais de uma política, é importante utilizá-los para realizar uma análise do custo-benefício ou um dos outros indicadores de sua viabilidade econômica. Valeu a pena? Essa é a pergunta base da avaliação econômica ex post. Não basta saber quanto custou e quais os impactos de um projeto. É preciso também tornar esses valores compatíveis com outras utilizações alternativas dos recursos. As técnicas de análise de custo-benefício tornam viáveis esse tipo de operação. As avaliações econômicas são recomendadas quando necessário comparar diferentes projetos entre si e avaliar se um deles gerou um retorno suficiente que apoie sua execução. Por fim, avaliar as políticas públicas é uma prática importante que agrega transparência à administração pública. Para saber mais sobre o tema políticas públicas, inscreva-se no canal. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.